Olá, turma, professor Moisés em mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos estudar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Então vamos utilizar esse triângulo como exemplo. Então perceba que eu tenho um triângulo retângulo formado pelos lados K, M, P. Eu coloquei aqui como exemplo dois ângulos. Um ângulo é θ e um ângulo alfa. Tem um terceiro ângulo que é o ângulo de 90 graus. Sempre é bom recordar, sempre é bom mencionar que esse ângulo de 90 graus, se somado a esses dois ângulos aqui, a gente vai ter um total de 180 graus. Ou seja, se esse é 90 graus, o que falta para somar toda a medida do triângulo em ângulo é 90, ou seja, θ mais o ângulo alfa medem 90 graus, ok? Pronto. Agora vamos reconhecer quem é o nosso cateto oposto e quem é o cateto adjacente. A primeira observação a dizer é que não existe cateto oposto ou cateto adjacente do triângulo, e sim em relação ao ângulo. Então vamos verificar a primeira coisa, é a nossa hipotenusa. Então, a gente olhando aqui, a gente vai verificar, primeira coisa, o nosso ângulo de 90 graus, simbolizado por esse quadrado. Então, oposto a ele, ou seja, na frente dele, eu tenho a minha hipotenusa. Ok? Pronto. Reconhecido a hipotenusa, o que sobram são os catetos. Isso a gente viu na aula passada. Só que a gente vai fazer a primeira observação somente para o ângulo θ. Então, vamos olhar somente para esse ângulo aqui, θ. Então, olhando para o ângulo θ, qual é o lado que está colado ao ângulo θ? Então, se a gente olhar direito, olha, só existem dois lados que estão colados. Um é a hipotenusa e o outro é o cateto K. Então, como a gente percebe que ele está ligado ao ângulo θ, eu digo que ele é cateto adjacente, ou seja, adjacente é o cateto que está ligado ao ângulo observado, ok? Agora, a gente vai olhar para o lado oposto ao nosso ângulo θ. Se eu olhar para o lado oposto, eu vou verificar exatamente o cateto oposto. Ou seja, a gente só está observando esse ângulo θ, então, quem está ligado a ele se chama cateto adjacente. Quem está oposto a ele se chama cateto oposto. Ok? A gente poderia confundir, por exemplo, olha, está ligado a ele o M. Ok, o M está ligado, mas não é cateto adjacente, porque ele, na verdade, é a hipotenusa e é a primeira coisa que eu reconheço. Ok? Agora, a gente vai começar a observar não mais para o ângulo θ, a gente vai observar agora o ângulo alfa. Então, vamos olhar somente para o ângulo alfa. Então, a hipotenusa continua sendo M, porque oposto ao ângulo de 90 eu tenho a hipotenusa, então ele não muda nada. Então, a hipotenusa é do triângulo retângulo, ok? Ela não é em relação ao ângulo, e sim em relação ao triângulo. Mas então, vamos observar para o ângulo. O nosso ângulo agora observado é o ângulo alfa. E o cateto que está ligado ao ângulo alfa é o P. Ou seja, esse é o meu cateto adjacente. Mas se eu olhar aqui, olha, para o outro lado, né, não está ligado, o lado que não está ligado ao ângulo alfa é exatamente o cateto oposto. Ou seja, na frente do ângulo alfa, oposto ao ângulo alfa, ok? Vale dizer também que a gente observou aqui quem é cateto oposto e cateto adjacente, lembrando que a gente está olhando em relação ao ângulo, e que um cateto, quando ele é adjacente a um ângulo, ele é oposto ao outro ângulo, tá certo? Então, é exatamente o que a gente observou. Pessoal, então é isso, até a próxima videoaula.